Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Só para Mulheres. Hoje nós estamos aqui com algumas mulheres que participaram desde o início da história da nossa igreja. E nós trouxemos elas para bater um papo e contar um pouco de como foi essa experiência e essa caminhada até aqui. Hoje nós estamos aqui com a pastora Flávia. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. E nós vamos fazer algumas perguntas para ela. Pastora, a senhora pode começar se apresentando para a gente, por favor? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês essa história da qual eu fiz parte bem no início, né? Meu nome é Flávia Silvia, sou esposa do pastor Marcelo e por um longo tempo eu fui a esposa do pastor Marcelo. Hoje eu sou a pastora Flávia e isso é uma coisa que algumas pessoas acham ruim, mas eu compreendo que ser a esposa adjuntora é uma coisa muito boa. Tenho 50 anos, sou professora e gosto muito da minha profissão. Esta é a minha profissão, ser professora, fazer diferença, ajudar a formar caráter das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E isso me ajudou bastante na administração da igreja, de como ajudar na formação e na instrução. Nós dirigimos, eu e o pastor Marcelo, a Missão Evangélica Jaboque do Parque Arariba. Então, essa bagagem didática nos ajudou bastante nessa formação. Estar à frente de uma igreja é difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você ver as pessoas crescendo, aprendendo a caminhar e se relacionar com esse Deus tão maravilhoso que nos ama tanto. Muito bom. E pastora, como que foi a sua participação no início desse ministério? No começo da Jaboque, nós estávamos, na verdade, na Igreja Batista. E da Igreja Batista, cresceu o desejo nos nossos corações de um relacionamento mais íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Lá nós conhecíamos a palavra, mas não havia esse buscar do Espírito Santo, porque a igreja era mais voltada para o tradicional e não para o Pentecoste. Aí saímos da igreja de forma agradável, o pastor nos abençoou, de maneira nenhuma saímos de lá com revolta ou amaldiçoados pelo pastor por sairmos ou dirigimos a igreja, mas saímos de lá com a visão de que queríamos que o Espírito Santo nos ajudasse. Naquela época eu ainda não entendia muito bem o que era isso, e pelo início da Jaboque, no momento entre definir nomes e começar a administração, eu não estava na Jaboque. Eu estava no sair do Batista e depois quando ela já havia sido nomeada. O início não foi um início fácil, porque todo início é difícil. Você iniciar uma coisa nova, você colocar a sua visão do trabalho. Era uma visão realmente de liberdade do Espírito Santo, era uma visão de continuidade do estudo da palavra, era uma visão, e é até hoje, uma visão de sermos honestos com a palavra, jamais mercandejando, jamais fazendo com que a palavra se encaixe a nós, mas nós temos que nos encaixar na palavra. Então foi um momento difícil de organização, mas ao mesmo tempo gratificante de formação de identidade. Naquele momento, formamos a nossa identidade de Missão Evangélica Jaboque. Missão, alcançarmos o mundo, evangelho, honesto e Jaboque, um lugar de transformação. Muito bom. E, pastora, a senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher no início dessa sua caminhada ou do seu ministério? Como eu falei, no começo eu era a esposa sem nome. A esposa sem nome é a adjuntora do pastor. A igreja enxerga ela como alguém que faz diferença, enxerga ela como alguém que está apoiando o pastor, mas nem sempre ela é uma pessoa nomeada. As pessoas falam, é a esposa do pastor Marcelo, é a esposa do pastor Alexandre, é a esposa do pastor Felipe, e algumas vezes a pessoa fica sem identidade. Não me sinto sem identidade. No começo eu me sentia sem nome, as pessoas não me conheciam. E o peso de ser a esposa do pastor era grande. Você não ter que ter opinião
né? Porque algumas vezes a gente tem, quando a gente está no começo, no processo de conversão, você tem ainda algumas opiniões do mundo. Eu gostaria de vestir tal roupa, eu gostaria de ter tal opinião sobre tal assunto, mas agora que eu sou a esposa do pastor, agora que eu sou a pastora, eu não tenho mais somente a minha opinião. A minha opinião forma opiniões. A minha opinião transforma as vidas. As mulheres que olham para mim hoje, quando nós estamos na imersão teológica, quando nós estamos num concílio para fazer ali a avaliação dos pastores, ela não olha para mim somente como a esposa do pastor Marcelo, somente como a pastora Flávia, mas olha para mim como a oportunidade de ação de uma mulher no ministério Jaboque. E isso faz diferença. Para o começo, quando você está iniciando os primeiros passos, isso é difícil. Porque você tem que ser a vitrine. Todo mundo te olha e todo mundo fala, nossa, a pastora faz isso, então pode ser feito. A pastora não faz, então eu vou repensar se eu faço isso ou não. E algumas vezes, no começo, isso foi muito chato. Mas hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus nos coloca em algumas posições e ele nos dá fortalecimento para que nós possamos vencer todas essas dificuldades, vencer o que a gente acha que não vai conseguir e alcançar todo o propósito que o Senhor tem para nós. Muito importante, porque a gente vê que na igreja, às vezes as mulheres têm como se fosse um peso de, não tem uma identidade, quando na verdade é uma honra, né? Como a senhora mesmo falou, é uma honra estar casada com um homem de Deus, ser vista como a companheira de um homem de Deus, e isso é realmente algo incrível. Então, se a senhora pudesse dar um conselho para as mulheres novas, recém-casadas, qual conselho a senhora daria, de acordo com essa sua experiência? Nós temos que orar muito pelos nossos maridos. Estar à frente é estar num campo de batalha sem armadura. Estar à frente do trabalho significa que todos os olhos da igreja estão sobre você, a sua família e principalmente sobre o seu marido. Se você é líder com o seu marido, você já sabe o quanto esse peso é grande para ele dividir com você. Mas quando você não é, nem sempre você está à frente do trabalho e em todas as atividades. E aí você fica em casa e fica pensando, por que ele está demorando tanto? Você fica em casa pensando, por que ele está tão preocupado? Por que ele não divide comigo, o que está acontecendo, por que ele está trabalhando. Quando nós estamos orando pelos nossos maridos, o Espírito Santo de Deus vai ministrar em nossos corações o que nós temos que fazer. Não é fácil você ouvir a voz do Espírito Santo, é um trabalhar, é um relacionamento. As primeiras vezes você acha que você está pensando, as próximas vezes no processo você vai compreender que o Espírito Santo de Deus está dizendo como você deve orar. E aí você vai parar de olhar para o espelho e falar, ele não está comigo, ele não faz a obra comigo. E aí você vai entender que na verdade é você que faz a obra com ele. Estar na obra não é fácil, mas é muito gratificante, vale muito a pena você estar com seu marido. Vá em todas as visitas, esteja com ele, cresça com ele, ore por ele, jejue por ele. E o Espírito Santo de Deus vai abrir a sua visão de tal maneira que você vai enxergar todas as necessidades que ele tem. Nunca mais você vai se cobrar de vocês estarem se separando. Nunca mais você vai se cobrar porque você está cheio de trabalho e ele não está trabalhando com você. Você vai começar a olhar diferente para as situações e vai enxergar que sim, ele se preocupa com a obra, mas ele também se preocupa com a casa. Sim, ele se preocupa com os obreiros, com os diáconos, ele se preocupa com todas as atividades da igreja, mas ele se preocupa com a casa. E é esta preocupação com a casa que o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida dele através da sua oração e da sua parceirice com ele. E, pastora, eu acredito que, puxando um pouco o que a senhora falou, a gente pode trazer também um convite ao relacionamento com o Espírito Santo, porque eu imagino que as pessoas ainda pensam que é algo muito distante, né? Algo muito complicado, muito difícil, mas ele está ali a todo tempo, ele é nosso amigo. Então, como que a senhora pode aconselhar essas pessoas que estão começando agora na fé e têm essa imagem tão distante da pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está em nós, não está conosco. E quando eu permito que ele fale comigo, é quando eu deixo que a minha voz se cale. Então eu paro de olhar no espelho e ver meus defeitos.
Eu paro de olhar no espelho e reclamar das coisas que eu não alcancei, mas eu começo a olhar o que Deus tem feito na minha vida. Eu era uma adolescente como qualquer outra adolescente, reclamando do mundo, reclamando dos meus pais, reclamando das oportunidades que eu tive ou que eu deixei de ter. Mas quando o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, eu parei de olhar os meus defeitos. Eu parei de olhar que eu não era tão bonita quanto a beleza da época. Eu parei de olhar as coisas que eu não tinha e comecei a olhar as coisas que Deus tinha me proporcionado. Ele mostrou para mim que ele me amava de tal maneira que o mundo podia dizer que eu era feia, que eu não acreditava mais. O mundo poderia dizer que eu ia morrer solteira, mas eu não acreditava mais porque eu sabia que Deus tinha preparado alguém para mim, um homem de Deus, um homem que me ama, que me respeita e, acima de tudo, um homem de Deus, que primeiro vai trair a Deus para depois ele fazer algo errado com a minha pessoa, ele me destratar ou me trair. Primeiro ele vai trair a Deus. Então todas essas mentiras que o diabo falava no meu ouvido, quando eu aprendi a dizer não e comecei a abrir os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração para a ação do Espírito Santo na minha vida, não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas quando ele começou a falar comigo, minha vida mudou da água para o vinho. Muito bom. E, pastora, agora a gente vai fazer um jogo rápido. Vou te fazer algumas perguntas. E se vocês estão gostando da nossa entrevista, da sua participação, curte aqui, comenta, se inscreva no nosso canal, envie para alguma mulher, para alguma amiga que você ama e quer que escute essa palavra da nossa pastora tão abençoada e tão sábia. E lembrando que nós estamos aqui sem máscara porque estamos respeitando o distanciamento social, então é por isso. E pastora, vamos lá. A sua cor preferida? Eu tava pensando nisso, qual a cor preferida? Eu gosto de roxo, gosto de lilás, mas se você olhar o meu guarda-roupa, ele tem mais florido, tem mais vermelho, então é difícil. Eu acho que o vermelho me cai bem, porque minha cor assim, sem sol, é mais amarelada, então eu acho que o vermelho fica bom. Uma comida? Eu gosto de costelinha de porco. Bom. Uma viagem? Acho que a próxima viagem é sempre a melhor. Mas a viagem que nós fizemos de navio foi a viagem mais romântica do mundo. E um perfume? Perfume. Eu acho que no momento eu tenho que pensar que o perfume de Cristo é aquilo que faz diferença nas nossas vidas, né? Mas um perfume que faz diferença no mundo, eu acho que para mim é sempre um amadeirado, um cítrico, não tem uma marca, porque eu ponho na minha pele e se ele ficar bom e duradouro, para mim tá bom. Eu não gosto de doce, eu não gosto daqueles bem femininos, assim, aquele adocicado. Eu acho que o mais masculino para mim é melhor. E pastora, uma alegria, a maior alegria da sua vida? Aceitar Jesus. Ou melhor, entender que ele me amou de tal maneira que não sou eu que aceito ele, mas é ele que a cada dia transforma a minha vida. Um defeito? Eu sou muito imediatista. Eu quero as coisas agora. Eu falo pro meu marido, você vai varrer a sala, ou você vai lavar a louça, ou vai fazer alguma coisa, demora 5 minutos, ele não fez, eu pergunto de novo, você não vai fazer? Então as coisas eu gosto da coisa um pouco mais na hora, assim. Desde que nós nos casamos, o Espírito Santo tem movido isso no meu coração, porque eu queria fazer, então se ele não fazia, eu ia lá e fazia. Mas eu aprendi que cada pessoa tem o seu tempo de fazer as coisas. E o meu tempo não é maior e nem melhor do que o tempo de outra pessoa. Então você tem que aprender que quando você espera, você está aprendendo de Deus, que o tempo dele é o melhor. E quando ele faz, é sempre o melhor momento. E agora uma qualidade. Eu acho que eu sou uma pessoa disposta a ouvir o que o Espírito Santo tem me ensinado, não ensinado, eu acho que muitas vezes ele vem e briga mesmo, chama atenção, puxa a rédea e fala, não faz isso.
No início do meu relacionamento com o Espírito Santo, isso era difícil porque eu queria passar na frente dele. E quando eu comecei a entender o que era isso, esperar, ser repreendida, ser ensinada, ser exortada pelo Espírito Santo, que faz com uma delicadeza tão grande que você não se sente punida, mas você se sente amada. Ele aponta para você o defeito, ele aponta para você a qualidade e ele fala para você, olha, continue aqui. Então essa capacidade de ouvir o Espírito Santo, de ser modificada e de permitir que ele aponte os meus defeitos, eu acho que é algo que demora para a gente conquistar, mas quando a gente conquista, é muito bom. Muito bom, pastora. Foi uma honra ter a senhora aqui. Eu tenho certeza que, com certeza, como a senhora abençoou a gente que está aqui te ouvindo, vai abençoar muitas outras vidas que ainda vão te ouvir, a sua sabedoria, o seu relacionamento com Deus. Então, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra te ter aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E sempre que precisar, nós estamos à disposição na Missão Evangélica Jaboque do Parque Arariba. Temos cultos lá nos domingos, a partir das 9 da manhã. Por conta da pandemia, só temos este culto presencial. E temos o culto Mulheres Conectadas com Seu Propósito, todo segundo sábado do mês. Nós temos um culto online para utilizar as tecnologias para pregar o Evangelho. Que Deus possa nos abençoar e que este programa seja algo que desperte as mulheres, não só da Jaboque, mas todas as mulheres, para que possamos estar conectadas com Deus e conectadas com o propósito que Ele tem para nós. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da nossa série. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, assim como abençoou a nossa. Então, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Envie para alguma mulher importante na sua vida para que ela possa ser abençoada, assim como você foi. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada.